Bom dia a todos. E comentando rapidamente sobre a leitura de hoje, estamos no livro 8 do Vida de Fé e Treinamento, e hoje, na sessão 1, está fazendo a pergunta, ou fazendo a colocação, o caminho para se tornar um vencedor. Quando a gente ouve o testemunho das pessoas, a gente sente que foi o caminho que a pessoa percorreu para se tornar uma pessoa vencedora, tanto na vida de fé. Ninguém permanece dentro da providência sem, de alguma forma, ser vencedor. Precisa superar muitas coisas. Sim, nem Deus, nem os seres humanos foram capazes de cumprir sua vontade, mas ainda assim a história continua. A vida da gente vai passar, independente do que a gente fizer. Eu sempre me deparei com essa lógica, né? Se eu estiver dentro da providência, a vida vai passar. Se eu estiver fora da providência, também a vida vai passar. Qual é a diferença, então? A diferença é que se eu estiver dentro da providência, eu vou estar cumprindo um propósito, uma finalidade da vida. Se eu estiver lá fora, não vou estar fazendo absolutamente nada daquilo que Deus quer, espera ou deseja de mim. Então, veja, nós olhamos muitas vezes no princípio divino que Deus faz 95% da responsabilidade para que a sua vontade seja cumprida, e 5% é nossa parte. Também a gente sabe que Deus nunca falhou na parte dele, dos 95%. A falha sempre foi nossa, sempre foi do ser humano. O processo da história, assim como o curso da providência até agora, tem sido a tentativa de reverter esse fracasso na vontade de Deus. Quando nós estamos aqui dentro da providência, quando nós enfrentamos todas as dificuldades e barreiras que surgem, é óbvio, nós estamos também carregando o peso daquilo que os nossos antepassados não fizeram. A gente está agora dentro dessa batalha de libertar e abençoar, nós estamos carregando eles nas costas. A gente paga um preço caro, não é só o preço material, né? O preço espiritual também estamos pagando para poder propiciar a eles a libertação e bênção. Quando tais famílias históricas falharam em sua responsabilidade de estabelecer um relacionamento entre o céu e a terra, nós estamos falando aqui das famílias históricas que estão registradas lá na Bíblia, né? Todo aquele contexto histórico relatado de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jesus, tudo isso foi tentando mostrar a importância do cumprir a responsabilidade dentro das famílias. Então, quando elas fracassaram em estabelecer a responsabilidade, a humanidade perdeu a noção até mesmo da direção para realizar a vontade de Deus. Nós aprendemos estas verdades através do curso da providência. Então, é um fato que o mundo ficou completamente perdido, porque nunca teve alguém na Terra que desse o norte, que pudesse realmente indicar o caminho. Mesmo que tenha chegado o momento da conclusão da vontade, se a pessoa responsável deixar de cumprir sua responsabilidade, a oportunidade dada para realizar a vontade de Deus será perdida. Então, vejam, é tão importante, nós estamos no momento, a gente sabe, últimos dias, o fim da história, a conclusão da história da providência da restauração. E todos vocês se lembram, né, quando nós estudamos lá a providência para receber o Messias, né, o fundamento para receber o Messias, ele se baseia em dois fundamentos: fundamento de fé e o fundamento de substância. Aí o pai fala assim, que a realização da vontade de Deus requer absolutamente do tempo, da pessoa e da condição necessária. O fundamento de fé precisa de uma figura central, um objeto condicional e um período matemático de tempo, um período matemático de
indenização. Não somos as pessoas ideais, seguramente porque as pessoas ideais, as pessoas preparadas para atender a providência nesse tempo, não se uniram à providência, fracassaram em relação à providência. Mas sabemos que Deus capacita as pessoas que Ele escolhe. Nós somos pessoas escolhidas por Deus e seguramente Deus está capacitando a gente em cada dia. O que Jesus Cristo teve que fazer para a salvação da humanidade, Jesus, até mesmo ele, teve que investir todo o seu coração e alma. Isso não poderia ser realizado por lhe ser ordenado ou por ele ser coagido a fazer. Ele tinha que fazer isso por sua própria vontade. Então, por vontade própria, nós temos que indenizar o passado e fazer o fundamento para o futuro. Por vontade própria, nós temos que saltar da cama de manhã. Por vontade própria, nós temos que correr atrás. Por vontade própria, nós temos que lutar contra os 4 tipos de pecado e as 4 naturezas de caídas que existem em nós. Se você deixar assim a coisa andar frouxo, né, caminhar no caminho da facilidade, da sombra e água fresca, nada disso vai acontecer. Porque nós temos que estar lutando o tempo todo contra o mal que se arraigou em nossa linhagem, em nosso sangue, em nossa vida. Precisamos erigir uma cerca protetora ao nosso redor, fortificada por nossos filhos físicos. Devemos cultivar essa cerca para servir como um tampão de proteção, para compartilhar e discutir livremente qualquer segredo. Mesmo com o risco de nossas vidas, não podemos nos vender ao mundo de Satanás. É muito sério, né? O mundo de Satanás o tempo todo está fazendo oferta para nós. Está fazendo oferta de tudo quanto é jeito, tentando nos comprar para o mundo dele, para o mundo que Satanás domina. Mas nós não podemos aceitar a oferta, não podemos nos vender de jeito nenhum. Então, você precisa entender isso muito bem, porque é o especialista responsável por realizar e cumprir essa missão. Somos nós que estamos aqui. Por isso, o tempo todo nós temos que estar pesquisando, buscando, descobrindo como fazer para cumprir a nossa porção de responsabilidade. Cada um sabe o seu calcanhar de Aquiles, cada um sabe o seu ponto fraco, cada um sabe onde tem que investir mais. Tem gente, por exemplo, que tem muita dificuldade de dar testemunho, muita dificuldade de aceitar a figura central, se unir com a figura central. Tem muita gente que tem dificuldade de dar o dízimo, mão dura, né? Mão de vaca, não faz, não cumpre. Você sabe onde é o seu ponto fraco, você sabe aonde, né, o calo está doendo. Então, nesse ponto, você tem que investir mais, se dedicar mais e realmente se tornar vencedor. Aquele que luta pela vitória não encontrará um ambiente favorável. Em vez disso, enfrentará um ambiente de adversidade. Nessa circunstância, precisa ser capaz de lidar com um ambiente hostil, com um coração firme e confiável. Esse coração está ligado ao suor e às lágrimas que chegaram até nós ao longo da história. Portanto, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nosso coração nunca deve vacilar ou mudar. É assim mesmo, nós não podemos dar trela, não podemos dar trégua, não podemos tirar folga. Satanás nunca tira folga, não tem férias para Satanás. Então, nós também devemos estar o tempo todo alertas, né, e buscando cada passo de vitória. Como sabemos que o princípio é uma verdade irrefutável, uma vez que o aprendemos, não podemos nos recusar a segui-lo ou realizá-lo. Quando nós estudamos o princípio divino, a gente sabe o princípio divino, então nós temos que pautar a nossa vida de acordo com o princípio, sem chance para Satanás nos puxar de volta. Cada um de nós tem que andar esse caminho, não podemos fracassar, temos que ser vencedores. Então, vá em frente, né? Não dá para viver preso no passado ou por querelas do passado,
a gente enfraquecer, fraquejar, mudar o curso, né, da nossa vida. Temos que olhar para o futuro. Você só precisa fazer 3 coisas para alcançar a vitória em sua vida de fé. Primeiro, dominar a ideologia. Nós estamos falando de qual ideologia? Todas as ideologias. Dominar a ideologia do mundo secular, do mundo satânico, saber que ela existe, ela está aí o tempo todo tentando nos agarrar. Nós temos que também dominar a nossa ideologia, a ideologia verdadeira, a ideologia do princípio, a ideologia que deve realmente nos conectar com a vida eterna. Segundo, ter lealdade e devoção insuperáveis. Nós temos que ser capazes de superar todos aqueles personagens do Antigo Testamento, porque eles viveram numa era totalmente diferente da nossa. E terceiro, ser o melhor em realizar boas ações. Boas ações seguramente é viver pela causa dos outros. Se você se comprometer com essas 3 práticas, a vitória será garantida. Sua perseverança, período de tempo e esforço determinarão seu resultado. Entre todas as vitórias, que vitória é a maior? Este núcleo interno é o amor. Qual o amor? O amor de Deus. Não pode ser qualquer tipo de amor. Os fatos têm precedência sobre as palavras e as conquistas têm precedência sobre as desculpas. Esse é um curso histórico de julgamento. Não há desculpas. Nenhuma desculpa é aceita perante a vontade, perante a providência. Herdando a linhagem do céu, podemos renovar completamente a terra encharcada com o sangue de Satanás. A história até hoje tem sido uma história de lágrimas, suor e sangue pela dor imputada por Satanás sobre o ser humano. Temos a responsabilidade de criar uma grande família, depois uma nação e um mundo de uma cultura, o mundo da cultura de Adão. Hoje, o mundo da cultura, por isso que nós estamos aqui, o mundo da cultura do coração verdadeiro, restaurado, reformado, renascido, ressuscitado, né, com vida eterna. Formar famílias ideais não é responsabilidade de Deus. Nossos ancestrais humanos e nossos descendentes são responsáveis por isso. Deus não pode entregar uma família ideal para nós, de bandeja, né? O malfeitor que destruiu a família ideal deve fazer os reparos. Perdemos a família ideal e o reino global de paz ideal. Esse é um pecado monumental entre os pecados. Então, a nossa responsabilidade está focada em nós realmente nos tornarmos uma família ideal, uma família verdadeira, um tesouro do céu, como base para a restauração nacional. Mas, com certeza, a melhor condição constante que nós podemos fazer é nós, como uma família, nos tornarmos uma família verdadeira dentro da qual Deus possa habitar, centrada no amor de Deus. Estas eram minhas palavras de hoje. Deus abençoe, muito obrigado.